Olá! Hoje iremos falar para vocês de mais um artigo que publicamos recentemente no ano de 2021. Em português, o título do artigo é Escalas de tempo para atingir o equilíbrio químico em gelos astrofísicos na vizinhança de objetos compactos. Eu sou o professor Sérgio Piring, da Universidade do Vale do Paraíba. Esse artigo ele tem dois coautores, G. Anderson de Carvalho e eu. O artigo foi aceito para publicação na revista Monthly Notes, agora em março de 2021. Basicamente, o que nós temos nesse artigo? Foi feita uma simulação computacional e contabilizamos qual é o tempo necessário que gelos astrofísicos que existem na vizinhança de objetos compactos como a anã branca, estrelas de nêutron e buraco negro, qual o tempo necessário para esses gelos atingirem uma grandeza chamada equilíbrio químico, na presença da radiação que vem desses objetos compactos. Vou mostrar mais detalhes para você agora. Bom, então, nesse trabalho a gente fez um compêndio de diferentes estudos, né? São várias moléculas que nós coletamos dados da fluência de equilíbrio químico, tá? Metanol, acetona, acetonitrila, entre outras, e calculamos qual seria a luminosidade de objetos compactos na faixa de raio-x que promovem transformações químicas em gelos astrofísicos na vizinhança desses objetos. Tá? E com essa informação, a gente calcula o tempo necessário para os gelos que orbitam esses objetos, numa região conhecida como snow lining, né, que é a linha de gelo, qual seria o tempo necessário para esses gelos entrarem em equilíbrio químico, que é um momento na vida desses gelos onde a taxa de destruição das moléculas é igual à taxa de formação das moléculas. Tá? E, com isso, a abundância química das espécies no gelo passa a ser constante. É um parâmetro importante para caracterizarmos. E um parâmetro muito útil para os estudos na área de astroquímica. Bom, nessa figura 1, a gente tem a distribuição espectral de energia típica de um objeto compacto, por exemplo, um pulsar de raio-x. Tá? Nesse trabalho, nós estamos considerando valores numéricos dentro dessa faixa marcada aqui em roxo, que são a faixa de raio-x mole. Tá? Para caracterizarmos como que é a luminosidade integrada desses objetos compactos, dependendo da quantidade de material que eles agregam, a gente usa essa expressão e conseguimos escrever essa grandeza. Quanto mais material eles agregam da vizinhança, né, quanto mais material da vizinhança de um buraco negro cai no buraco negro, maior é a sua luminosidade, a quantidade de energia que ele emite. E a gente vai precisar desse número para calcular a escala de tempo de equilíbrio químico dos gelos que sobrevivem, né, que existem na vizinhança desses objetos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o equilíbrio químico propriamente dito. Como eu comentei anteriormente, o equilíbrio químico é uma grandeza que é obtida quando a gente estuda gelos astrofísicos na presença de um campo de radiação. Aqui tem um exemplo de um espectro infravermelho de um gelo típico astrofísico virgem e após uma certa dose de radiação. Então, algumas bandas que aparecem aqui, que representam moléculas, elas diminuem, outras bandas aparecem, que são as moléculas sendo destruídas e formadas. Aqui embaixo, a gente quantifica a área dessas bandas. E a gente observa que, para fluências de radiação extremamente longas, a abundância química nos gelos atinge um platô horizontal, que é o que a gente caracteriza como equilíbrio químico. Tá? Diversos trabalhos realizados pelo nosso grupo estão listados aqui embaixo,
os valores da fluência de equilíbrio químico para diferentes moléculas e misturas, todos na faixa de 10 a 18 fótons por centímetro quadrado. Tá? Isso são experimentos realizados com raio-x. Ok? Então, conhecendo a fluência de equilíbrio químico e essa expressão aqui, número 2, a gente consegue estimar a escala de tempo de equilíbrio químico no espaço. Basta conhecer o fluxo de radiação no espaço. E o fluxo de radiação do espaço, ele é um múltiplo da luminosidade integrada de raio-x, aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Dessa forma, a partir dessa expressão, a gente conhecendo a luminosidade integrada de raio-x e, eventualmente, a distância que nós estamos considerando da fonte central até o objeto, que é esse parâmetro D, a gente calcula o tempo a escala de tempo de equilíbrio químico. Quanto tempo é necessário para que o gelo na vizinhança de um objeto compacto atinja essa propriedade de equilíbrio químico, onde as reações de destruição das moléculas se equivalem à reação das formações das moléculas novas, e a abundância química é constante. Então, eu vou mostrar para vocês um resultado selecionado, publicado nesse artigo. Vou mostrar para vocês agora 2 gráficos para gelos na vizinhança de uma anã branca. Tá? Então, aqui são os parâmetros do objeto central, a massa, a quantidade de luminosidade emitida, tá? Pelo objeto central, nessa taxa de acreção aqui de massa. Ok? E, plotando os valores nesses gráficos, a gente observa que, para diferentes moléculas, né, à medida que a distância aumenta ao objeto central, o tempo de equilíbrio químico aumenta. Esse gráfico calculado considerando a taxa de acreção máxima para esse tipo de objeto compacto, anã branca, de 7,4 vezes 10 a menos 5 massas solares por ano. Essa região pontilhada indica a distância da linha de Snowline, a região onde o gelo consegue ficar mais próximo do objeto central sem evaporar. Tá? É um parâmetro importante para a astroquímica. No painel da esquerda, a gente tem a escala de tempo de equilíbrio químico para diferentes taxas de acreção. Também parâmetros importantes para a gente caracterizar a vizinhança dos gelos em torno desses objetos compactos. Tá? Gráficos semelhantes a esse para estrelas de nêutron e para buracos negros podem ser encontrados no artigo publicado na íntegra. Outros 2 painéis que eu vou mostrar para vocês aqui são os resultados selecionados para a time scale, né, a escala de tempo para equilíbrio químico, em 2 situações. No caso de acreção máxima, tá? De anã branca, estrela de nêutron e buraco negro. São essas 3 cores desses gráficos aqui. Ó. As linhas pontilhadas representam a snowline para cada objeto. E aqui nós temos valores médios da taxa do time scale. Tá? Pegando a média de todas essas moléculas aqui, valores médios na vizinhança de uma anã branca, na snowline, seria nessa faixa de escala de tempo aqui, em torno de 10 anos, mais ou menos. Um pouco maior para estrela de nêutron e menor do que isso para um buraco negro. Ambos cálculos considerando a taxa de acreção máxima para esses objetos. Aqui no painel da direita, a gente tem a escala de tempo de equilíbrio químico em função não mais da distância, como é esse caso aqui, mas agora em função da taxa de acreção ao objeto central. Tá? A gente observa que, em ambos os casos, quanto maior a taxa de acreção, menor é a escala de tempo de equilíbrio químico, porque eu tenho mais radiação sendo emitida. Tá? Ok? Valores típicos, por exemplo, uma escala de tempo de uma estrela de nêutron, tá? De vida de uma estrela de nêutron,
é de 10 a 6 anos. Então, gelos podem estar em equilíbrio químico se a taxa de acreção for menor do que esses valores listados aqui, ó. 10 a menos 12 massas solares por ano, 10 a menos 10, 10 a menos 8 massas solares por ano. Abaixo desse valor aqui, você já está num limite de instabilidade do objeto compacto, chamado limite de Eddington, que não é permitido, então, a gente popular esse diagrama. Ok? É isso, pessoal. Finalizo essa breve apresentação dizendo que nós estamos recebendo estudantes de graduação e pós-graduação e pós-docs para trabalho. E meu contato está aqui nesse último slide e convido vocês a visitar nossa página nos canais da internet. Obrigado e até a próxima.